há um ano, nós nos encontramos aqui mesmo para falar um pouquinho sobre Mindfulness. Foi durante um encontro no Parque Gimli, do projeto Movimente. E hoje, mais uma vez, nós gostaríamos de perguntar como Mindfulness está influenciando no convívio da dor crônica, quais são as novidades, porque durante esse período muita coisa aconteceu, as pessoas estão aprendendo mais, se interessando, e existe toda essa mídia em cima do Mindfulness. Como isso, de que forma isso influenciou, de que forma isso está repercutindo, né? E com vocês, professor Tanaka, para falar um pouquinho sobre Mindfulness e dor crônica. Bom, Gisele e pessoal, ao longo desses anos, muita coisa já teve de alteração em relação a Mindfulness. Existem muitas pesquisas em andamento, muitas pesquisas que trazem algumas conclusões importantes. Mas o fato é que Mindfulness ainda não perdeu a sua essência, né? Que é essa capacidade de você entrar em contato com o momento presente, sem a influência, né, de julgamentos, emoções, pensamentos intrusivos, né? Então você tem um certo controle, ou talvez uma autonomia sobre as suas ações. Isso faz com que você consiga modular os aspectos estressantes da vida e comece a melhorar a qualidade das suas decisões, né? Então, ao longo desses anos, principalmente nesse ano agora, aconteceu algo importante dentro da ciência, que para uns foi uma crítica, né? Mas para mim é algo de arrumar a casa, mais ou menos assim, que foi em relação às pesquisas mesmo, né? A forma como estavam sendo feitas as pesquisas em Mindfulness. E a conclusão é de que tudo, inclusive nas pesquisas, tudo era Mindfulness. Então a pessoa contemplava o ambiente, eles chamavam de Mindfulness. A pessoa fazia 10 respirações contando, era Mindfulness. A pessoa andava, era Mindfulness. E isso faz com que você perca um certo controle sobre os efeitos que a gente quer, né? Os desfechos, na verdade, que a gente quer encontrar. Então, nesse ano que passou, as pesquisas mudaram um pouco o seu teor e estão reforçando melhor o que é Mindfulness exatamente. Porque a gente sabe o que é Mindfulness na parte teórica, mas a sua fisiologia, né, as coisas que acontecem ainda não está muito claro. A gente tem uma certa noção do que é, com base em outras biologias, né? Mas para Mindfulness ainda é bem complicado explicitar exatamente como que ele funciona. Mas basicamente, o que acrescentou hoje nesses estudos é que a Mindfulness ele não está vinculado apenas a práticas meditativas, né? Você parar e simplesmente concentrar na sua respiração, né? Mas você pode incluir as bases de Mindfulness como algo onde você possa amplificar o seu processo de consciência em todos os momentos. E essa é a ideia final de Mindfulness, né? O Kabat-Zinn sempre reforça isso. E as pessoas sempre perguntam para ele, né? Mas Mindfulness é meditação? E ele sempre fala que nunca disse que Mindfulness era meditação, mas ele usa a meditação, claro, como uma forma de você conseguir entender como é que funciona essa parte, né, da nossa consciência. Então, com os avanços, né, da pesquisa, algumas coisas aconteceram. Basicamente, a forma como você direciona a sua consciência ou sua atenção para o presente momento, ela deixou de ser algo meramente estático e subjetivo para algo mais dinâmico. Então, um dos estudos que vem crescendo bastante é em relação à consciência do movimento, né? E essa consciência do movimento ela é muito interessante porque ela não está muito relacionada apenas a Mindfulness, mas a qualquer treinamento esportivo, treinamento de artes marciais. Mas quando você aplica todos esses movimentos com base de Mindfulness, o seu nível de consciência parece ser amplificado mesmo, né? Porque a sua consciência ela se torna algo mais dinâmico durante o movimento, que não é um movimento condicionado, como a respiração, por exemplo, mas um movimento como o do Tai Chi, do Qigong, das artes marciais,
da yoga também, elas favorecem esse conceito e essa habilidade que a gente vai incorporando durante os treinamentos. Então, o que hoje está bem consistente é que práticas de movimento, elas talvez facilitem o processo de aprendizado para mindfulness para aquelas pessoas que têm muita dificuldade de ficar parado. Então, por mais que os movimentos eles possam ser lentos para algumas pessoas, o fato não está nessa velocidade do movimento, mas sim na qualidade que você consegue perceber os detalhes desse movimento. Eu posso te fazer uma pergunta? A pessoa com muita dificuldade, né, devido à dor, ela utiliza mindfulness para iniciar esse processo de movimento e nisso ela também começa a desenvolver a respiração, a praticar a respiração. E você acha que dessa forma isso facilitaria o paciente com muita dor? Então, uma coisa que é importante, né, salientar dentro desse processo é que mindfulness não é para qualquer pessoa, né? Então ela precisa ter uma certa predisposição para entrar em contato com essa experiência, que muitas vezes ela não quer entrar. E por isso precisa ser cadenciado. E quando você manda uma pessoa com dor ficar parada, deitada para fazer uma prática, para entrar em contato com a dor ou fazer qualquer outro tipo de prática, para ela pode ser muito desafiador. E quando você realiza qualquer movimento, isso pode facilitar, porque o movimento não precisa ser no local da dor, pode ser em qualquer outro lugar. Então, quando você consegue entender que quando você respira já existe movimento de forma natural, né, que é o movimento do tórax ou do abdômen, você pode acrescentar esse tipo de intenção em outras partes. Então, se você tem dor na lombar ou dor no pé, você pode usar suas mãos mesmo para tentar fazer esse processo de respiração. E, na verdade, essa respiração não é um treino cardiovascular, né, um treino para melhorar a sua qualidade de respiração, mas sim de amplificar seu processo de consciência sobre aquilo e notar as distrações que acontecem nesse momento. Porque muitas vezes você está conseguindo sincronizar o seu movimento com a respiração, mas eventualmente a dor vai ser muito mais intensa. E com certeza sua atenção vai ser direcionada para a dor, porque você já tem uma predisposição de alarme para essa dor, né? Essa dor é algo que te prejudica, você não quer estar. Então, qualquer coisa que ela te chame a atenção, você vai ser direcionado para ela, querendo ou não. Mas a partir do momento que você vai com uma atitude não julgadora, uma atitude curiosa e uma intenção clara, você consegue realizar os movimentos de forma cadenciada. Então você começa com pequenos movimentos, né? Esses movimentos eles podem ser rápidos ou lentos, isso vai depender do nível de estabilidade que você está naquele momento, mas o ideal é que você vá diminuindo a velocidade para perceber mais detalhes sobre esse movimento. E a partir do momento que você entende que esse movimento é possível, você, ao longo do tempo, você pode ir aumentando a amplitude desse movimento. Então, até chegar na área de dor. E a partir do momento que você consegue, de forma cuidadosa, gentil e consciente, realizar pequenos movimentos, isso vai te dando mais seguranças para tentar continuar. Mas o mais importante nesse processo é o nível de consciência em relação à dinâmica desse movimento. Então, quando você faz esse movimento, ou melhor, mantém a consciência nessa trajetória desse movimento, através da sincronização da respiração, né, quando você combina o tamanho do movimento com o tamanho da respiração, a velocidade do movimento com a velocidade da respiração, é como se você integrasse ou tivesse fazendo uma conexão entre aquilo que está na sua consciência com o seu corpo. Isso facilita muito o processo, né? Isso é biológico, né? Porque a partir do momento que você consegue sincronizar esse movimento, você tem a capacidade de modular seus níveis de noradrenalina, né? Você tem a capacidade de perceber pequenas tensões no corpo, né, que estão bloqueando aquele movimento ou dificultando por conta da dor, e começar a realizar pequenos movimentos, como se fosse a dobradiça da porta, né, que às vezes fica fazendo barulho, aí você vai torcendo, daqui a pouco ela se solta, né? Então, aos poucos, né, isso vai depender muito da capacidade de enfrentamento, né, ou de resiliência da pessoa, mas aos poucos isso vai se
consolidando de forma muito natural. O importante é que seja natural, não pode ser algo forçado. Suave, né? Isso. Aceitando os limites. Uma coisa, hoje em dia as pessoas estão falando muito em aceitação. Eu aceito a dor, eu aceito que estou assim, eu vou ficar bem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tudo bem, eu vou ficar bem, é assim mesmo, eu aceito, porque isso aí tem uma... O grande problema da aceitação, né, que a palavra aceitação em português ela é dúbia, né, ela tem um duplo sentido, né, porque inconscientemente ou conscientemente a palavra aceitação parece que você está entubando, né, alguma coisa, né, não tem jeito, então vai com isso mesmo. Na verdade, a aceitação de mindfulness não é isso, porque a aceitação de mindfulness ela é muito voltada ao momento presente, aquele momento que você está. Então, assim, está doendo agora, mas depois vai passar, né? Ou talvez não vá passar. Talvez não vá passar. Né? Mas, assim, o fato é você entender o seu momento naquela situação. Então, eu gosto de fazer uma analogia. Uma pessoa que é muito magra, né, e não gosta de estar magro, né, mas ela já está magra. Quando é a parte física, se não for nada patológico, é mais fácil de entender porque você está convivendo com aquilo, né? Mas quando é algo muito subjetivo, como a dor, algumas coisas sofrem distorções, né? Então, você pode até estar lá aguentando, firme, né? Mas você não quer estar com dor. Ninguém quer sentir dor, né? Então, assim, assumir a dor é muito importante. Porque quando você fala assim, não, estou com dor sim, mas continua resistindo a ela, isso vai te trazer problemas. A ideia é que você consiga, estou com dor sim, preciso me cuidar, preciso fazer alguma coisa, né? Preciso, sei lá, me acalmar. Ou talvez não precise fazer nada, só deitar e dormir. Também, repouso. Só que assim, a nossa mente ela não para. Então, por mais que a gente queira dar um tempo para a dor, a gente quer fazer as coisas, né? Quer arrumar a casa, quer ir no shopping, quer viajar, só que vai ter momentos que não vai dar. Não porque, sei lá, o mundo é mau, mas é simplesmente porque você tem dor. E a dor ela é algo muito relativo, assim, porque isso é muito interessante, porque a muita dor é aquela que você sente naquela hora, né? Isso. Porque quando você tem uma crise, sei lá, 10 anos atrás, você teve a pior crise da sua vida, naquele momento era a pior dor. E aí você esquece daquela dor, né? Sente a dor hoje e fala que essa é a pior. E essa dor que está hoje, ela já está vindo acompanhada de um certo temor, né? Que é das suas lembranças daquela outra dor terrível, né? Então, mindfulness entra aí. Quando você faz as práticas de mindfulness, você não que se liberta, né, mas você reconhece, né, esses pensamentos passados como pensamentos. Ela não pode entrar como algo que piora o que você está sentindo naquele momento. A dor do momento é a dor do momento. Quando você acrescenta coisas do passado ou uma expectativa do futuro, elas vai amplificar, isso é óbvio, né? Mesmo porque vamos mexer com as suas emoções, né, com essas coisas. E nós temos um problema também de achar assim, eu estou sentindo muita dor hoje porque eu tenho isso, vários sintomas e não conseguimos dissociar essa dor desses sintomas. E aquilo vira uma bola de neve e ela se transforma numa dor imensa que de repente não é essa dor toda. Exatamente, né? O diagnóstico ele é algo que ajuda, porque quando você não tem, você sofre, né? Mas quando você tem, você meio que veste a camisa dela, né? Isso. E aí tudo é por causa dela. Exatamente. Só que assim, nem sempre é. Não, nem sempre é. Então você tem que parar e estar naquele momento, né? Por exemplo, no caso de fibromialgia, é você assumir que você tem fibromialgia e que você sente dor. Né? E não ficar, tô com dor por causa da fibromialgia. Não, você está naquele momento, naquela situação, é aquele seu momento. Né? Quanto mais você coloca julgamento sobre essas coisas que causam prejuízo, ela vai piorar, porque está mexendo com a sua emoção. Então, seus níveis de aceitação, no caso, de confiança, elas diminuem. Né? Então, você começa a se tornar muito mais reativo. Você vai ter medos, vai ter desânimos,
né, raiva, muitas coisas vão acontecer e você não se dá conta, porque a gente não tem controle sobre isso, elas aparecem, né? Mas quando você já vem fazendo uma prática de mindfulness ao longo do tempo, você começa a perceber que isso está influenciando, que o medo está amplificando o problema, que a raiva está amplificando, né? Que você está muito cansado, isso está amplificando. E o mindfulness é só para reconhecer isso. Então, por exemplo, você está com raiva, né, e isso está piorando, então vamos tentar controlar essa raiva primeiro, porque ela está amplificando. Você está com medo, vamos tentar modular esse medo, porque ele está causando problemas. E assim vai, né? E a partir do momento que você consegue separar, assim como o diagnóstico, você consegue separar o que é pensamento, o que é emoção, o que é julgamento, ou seja, os aspectos mentais influenciando no seu problema, você se torna muito mais seguro, né? Muito mais confiante, porque a sua autonomia ela muda, né? E você passa a fazer coisas que você não fazia antes, que te bloqueavam. Então, a doença já não está comandando a sua vida, não é a doença. Você também não é mais uma doença, porque nós temos essa, né, tendência a achar, eu tenho fibromialgia ou eu tenho artrite reumatoide, e vestir aquilo e se transformar na doença, que pode ou não estar desenvolvendo vários problemas naquele momento. De repente ela pode estar mais tranquila naquela fase e não é tudo aquilo que a gente está sentindo. Um dos estudos que tem aparecido agora em relação a mindfulness é a socialização, né? Porque mindfulness, geralmente os programas são em grupos, né? Existe uma socialização ali, né? E isso está sendo levado em consideração. Então, por exemplo, uma pessoa que tem fibromialgia, artrite reumatoide, com quem ela convive? Com pessoas que também têm algum problema, né? De dor, por exemplo. E ela vai começando a criar esse ambiente. Então ela acomoda com aquilo. E vive resmungando, reclamando, né? Porque a dor ela é deteriorante, né? Ela vai te causar fragiliza pra caramba. Então, se você está perto de pessoas que também são assim, né, a chance de você piorar é muito maior do que se você estivesse com outras pessoas. Você cria um padrão. Exato. E fica todo mundo naquele padrão. Né? E mindfulness reconhece esses padrões, né? Principalmente quando você faz práticas de movimento. Porque no movimento você consegue reconhecer, por exemplo, se você tem dor no ombro e você começa a fazer um movimento consciente, você começa a reconhecer os padrões que levam a você realizar um movimento com dor. E aí, a partir daquele momento, você consegue criar estratégias, porque a nossa mente foi feita para criar estratégias, né? É lógico, né? Sem influência das emoções e tal. Quando você está cognitivamente funcional, você consegue criar estratégias, mas sem buscar elas simplesmente vão acontecendo, né? Porque o corpo ele não quer sofrer. Então, você levanta o braço e sente dor, você vai fazendo as compensações de forma natural. Mas a partir do momento que você vai encontrando o seu posicionamento, você consegue realizar isso. E a ideia é que você fique nessa situação, para renovar esse padrão. Só que para isso, é necessário que a intenção seja clara. Qual é a intenção para fazer um exercício de mindfulness? Qual é a intenção de estar fazendo práticas de mindfulness? Qual é a intenção de você entrar em contato com suas dificuldades, seus problemas? Essa intenção tem que estar clara, né? E muitas vezes a pessoa não tem clareza nisso, coloca algo muito distante. Tipo, uma pessoa tem uma dor que não tem cura, por exemplo, uma dor crônica que não tem a cura. E aí faz a prática com a intenção de não ter mais dor. É algo muito distante. Então, você vai fazendo os seus treinamentos e como você não tem cura, isso vai reverberar de forma contrária. Porque a partir do momento que você consegue fazer alguma coisa, mesmo que seja lentamente, você já começa a se sentir parte de um novo grupo, a conhecer pessoas, a sair daquele contexto, a participar, a conseguir, de repente, fazer um passeio, ver alguma coisa diferente, nova. Você sai daquele, né, daquela dor que está te contendo, né, te deixando daquela forma. E os programas de mindfulness, eles são muito bons para você ter esse primeiro contato. Porque você está dentro de um grupo, mesmo que seja com os mesmos problemas, mas tem uma estrutura ali direcionando para onde, ou talvez
te induzindo não é bem a palavra, mas te mostrando de que forma você pode conduzir uma prática mesmo numa situação adversa. E à medida que você vai entendendo isso, né, e você tem algumas semanas para fazer isso, isso vai se consolidando de alguma forma. Talvez um programa de 4 ou 8 semanas não seja o suficiente para algumas pessoas, né? Mas a ideia não é que seja. É que você vá... Que você entenda como é que você faz isso. Conduzindo isso. E aí você, sozinho mesmo, você vai fazendo. Né? Porque você já entendeu. Né? E aí, precisando renovar, fazer novos grupos, participar. Sabe o que a gente podia fazer? Nós poderíamos montar uma enquete, quem sabe, e ver quais são as dificuldades e perguntas, né, que as pessoas gostariam de fazer, assim, as que fossem mais recorrentes, escolher e você falar um pouquinho. Beleza, pode ser. Se me deixar falando aqui, eu vou falar uma opção de coisa. Nós podemos fazer isso sim. E todas bem-vindas, é um prazer enorme. Um ano após o meu programa, eu sinto que eu estou muito mais consciente, né? E isso trouxe um alívio muito grande na forma com que eu encaro a dor, como sinto a dor, me abriu novas perspectivas. A dor ela tem que ser um motivo, né? E não a causa. Né? Então você conseguir fazer essa transferência é bem difícil. Mas o que muda essa chave é o quanto você aceita ela, né? Mas o aceita num outro nível de conotação. Já é um aceito de compaixão, de carinho, de amor, né? Afeto. É como se você reconhece, por exemplo, quando você olha para você, você se reconhece como você. Né? Então, você assume isso. Mesmo se você não esteja satisfeito com algumas coisas. Você assume, não tem jeito, é isso aqui. A dor é a mesma coisa. Então você já está com dor. Então, qual é a sua capacidade de assumir você do jeito que está, com as suas perfeições e imperfeições, com dor, que também vão trazer perfeições e imperfeições. Porque a dor, por mais que ela seja sensorial, né, você sinta ela pode abrir portas também. Então, um bom caso é da instrutora, né, de Mindfulness, uma inglesa, né, que é a Vijamala Bush, né, que se ela não tivesse com todos os problemas que ela teve, ela nunca ia ser a pessoa que traz essa possibilidade para outras pessoas que também sofrem de dor. Então, acho que isso é importante falar. Porque a gente olha a dor só como algo ruim, né? Mas ele pode ser uma grande oportunidade. Ela faz parte e é só convivendo mesmo com ela que a gente vai aprendendo a trabalhar. Aprender a lidar mesmo. Mindfulness é exatamente isso, né? Você aprender a lidar com as coisas. Nossa, então a gente hoje aprendeu bastante. Olha, muito obrigado, professor Guaraci Tanaka, meu instrutor. E muito obrigada a vocês que assistiram e ficaram um pouquinho com a gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Estou esperando vocês. Né?